Eu disse à pastora que ela poderia ter vindo dar a palavra hoje, porque a palavra que Deus me deu não é tão emocionada para o Dia das Mães. Estudei, passei a Bíblia para lá e para cá, mas não é o que a gente quer, é o que Deus quer, né? E quando Deus manda, Ele se responsabiliza, né? Aleluia. Desde já convido os irmãos para abrir suas Bíblias no primeiro livro, a Samuel, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor esta noite. Amém? 1 Samuel. Houve um homem em Ramá de Taim Zafi, nas montanhas de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tó, filho de Zufé e Eufratel. Este tinha duas mulheres, uma por nome de Ana e outra por nome de Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem à sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofani e Finéia, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele a porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, e a todas suas filhas. Porém a Ana dava parte excelente, porque ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e sua competidora excessivamente a irritava. Porém a embravecer, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, porém Ana não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura na alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente, e voltou um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benigamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares a tua serva, e não se esqueceres, e da tua serva não se esqueceres, a tua serva darás um filho varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a tua cabeça não passarás navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz. E pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem tenho bebido bebida forte e nem vinho, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque na multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a tua petição. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E vieram à sua casa em Ramá, e Elcana respondeu a Ana e a sua mulher, e o Senhor dela se lembrou. Aleluia, glória a Deus. É uma família não tão tradicional, né? A palavra do Senhor fala que tinha um homem chamado Elcana, uma mulher chamada Ana e outra Penina. Pelo desenvolver do texto, a gente nota que Ana era a primeira mulher, né? Penina era a outra, aleluia. Aí a gente diz, mas Deus naquele tempo, ele permitia que o homem tinha duas mulheres, né? E nenhum desses capítulos da Bíblia vem dizendo que Deus dizia que permitia duas mulheres.
O que diz é que os homens inventaram lei e para que o marido não fosse injusto com a primeira mulher, Deus dizia, desde que seja justo com a primeira mulher, você pode ter a segunda, né? Bom dia, né? Porque a gente nota aqui na Bíblia que nunca deu certo para os casais que tiveram duas mulheres. Quem conhece a história de Agar? Era o quê? Era Abraão, Sara e Agar. Deu certo a história? Não. Quando Lobão enganou a Jacó, que ele se deitou com Leia, que depois foi ter a sua segunda esposa Raquel, foram duas irmãs que viveram a vida toda em conflito, não foi verdade? Então eu acho que o nosso Deus, ele não é Deus de confusão. Eu acho que o casal que dá a aparência da Igreja de Cristo do Senhor é Isaac e Rebeca. Aí você diz, irmã, mas Rebeca, ela não errou também? Rebeca não mentiu para Isaac? Sim, mas não teve segunda mulher, não teve divórcio. Foi o quê? Foi Isaac e Rebeca até o fim, não foi assim? Assim é Cristo, a igreja de Cristo. A gente somos perfeitos na igreja, a igreja de Cristo é perfeita, mas Jesus é o noivo, ele se casou com a igreja e ele vem buscar a igreja. Então eu acredito que não era do Senhor que o homem tivesse duas mulheres. O que foi que Deus fez quando criou o mundo? Deus criou um homem. Lá na história do Jardim do Éden, a gente sabe que Deus criou um homem. E vendo que o homem estava só, Deus fez o quê? Tirou uma costela do homem e criou uma mulher. Ele não tirou duas costelas e fez duas mulheres. Ele criou uma mulher com uma costela. Eu acho que se Deus fosse a favor que o homem tivesse duas mulheres, ele tinha revestido esse erro ali mesmo, não é assim? É verdade. Aí o que foi que Deus fez? Criou uma mulher. O homem pecou, Deus destruiu tudo e começou tudo novamente, com Noé e seus 4 filhos. Seus 4 filhos e suas 4 esposas, não foi assim? Deus não mudou a sequência. Então não é certo de jeito nenhum. Mas Deus diz o quê? Que a lei diz que existe, mas regularizar não quer dizer que está correto. Não é porque Deus regularizou que normalizou a lei, não é assim? É verdade. Deus diz o quê? O homem deve ter as duas mulheres, desde que seja com a segunda, desde que seja com a primeira correta. Mas, no momento nenhum, ele regulariza que concorda. E ele concorda com isso. Aí muita gente usa essa parte, né? Mas o homem na Bíblia não tinha duas mulheres? Não, irmão, é errado. Todos os homens que tiveram duas mulheres na Bíblia, ele deu errado. Não foi assim? Aleluia. E a Bíblia conta, aleluia, que Ana sofria com essa situação. Qual é o sonho da mulher que tem sua família formada, que não quer ter um filho? E vendo lá a sua competidora todo o tempo com filhos irritando porque ela não tinha. Esse era o problema que acontecia na casa de Elcana. Ana olhava para Penina e dizia, Penina tem filho. Ana olhava e dizia, e Penina olhava para Ana e dizia, Ana tem o amor de Elcana. Então era problema todos os dias, mas em meio a esse conflito todo, de ano em ano, Elcana dizia, vamos subir à casa do Senhor para adorar. Aí você vai dizer, alguns chamam isso de hipocrisia. Por que hipocrisia? Porque ele erra e sobe à casa do Senhor. Esse problema todinho, ele subir na casa do Senhor. Eu não chamo isso de hipocrisia, não. Eu chamo isso de fé. Porque mesmo ele sabendo todos os problemas que tinha dentro da sua casa, ele sabia que o Senhor podia mudar aquele cenário todinho. E subir Elcana e suas esposas. E o problema atrás, viu? Ele ia para a casa do Senhor adorar e o problema atrás dele. Que era Penina e Ana. A palavra do Senhor deixa bem claro que Ana não comia e nem bebia. Como é que você, com seu coração angustiado, vai participar de um festejo? Como é que você, com o coração angustiado, cheio de problemas, cheio de dor, cheio de amarguras, aleluia, vai participar de festejo?
A palavra do Senhor diz que ele levava o cordeiro para sacrificar ao Senhor, mas o Senhor só ficava especificamente com a gordura e o sangue. O resto era dado para que ele fosse repartido com a sua família. E Eucana fazia o quê? Repartia com Penina e os seus filhos e com Ana. A Ana ele dava uma porção maior, porque a Ana ele amava. Então era uma situação difícil para aquelas duas mulheres. Uma por não ter o amor e a outra, aleluia, por não ter o filho. A gente nunca deve colocar, a gente deve sempre colocar a fé e a devoção acima da aflição. Quantas vezes a gente não está com os problemas em casa? Quantas coisas a gente não passou esse dia para poder estar aqui? Mas a gente sabe que o Senhor pode mudar os problemas. A gente sabe que o Senhor pode mudar toda a situação do cenário. Eucana subia de ano em ano para adorar o Senhor. Ele nunca deixou de adorar o Senhor por causa dos seus problemas, não é verdade? E tudo que... Agora, Ana não adorava, né? Ana ia para a casa do Senhor, mas não adorava. E tudo que tira você da presença do Senhor é pecaminoso. Tudo que vem tirar a sua paz para você não estar na presença do Senhor é pecaminoso. A gente pensa que coisas pequenininhas não está fazendo mal, mas está matando a gente por dentro. E a gente vem passando por aquele processo, Ana ia no lugar de culto, mas não participava do culto. Quantas vezes a gente não vem para o lugar de culto e não participa do lugar de culto? Por quê? Porque os problemas não deixam. Mas a gente deve saber que aqui no lugar de culto, aleluia, que Deus vai fazer. A palavra do Senhor diz que Ana não comia nem bebia e saiu para ir derramar aos pés do Senhor. Sabe qual é o problema, minha compastora? Quando a gente não está atento ao culto, era o que Eli estava aqui. Eli estava no lado de fora da casa do Senhor, sentado numa cadeira e não estava atento ao culto. No lugar de ele ajudar a serva, ele foi julgar. Quantas vezes a gente fica desatento para lá e para cá, porque eu nunca vi um crente sentir tanta sede quanto está na igreja. Eu acho que o crente em casa não sente a sede que sente na igreja. Porque eu acredito que o crente em casa não bebe o tanto de água que bebe na igreja. O crente vive desatento ao culto. No lugar do crente ver o seu irmão que está necessitado, que está precisando de ajuda, ele vai fazer o quê? Quando o irmão sai, ele vai falar do irmão, que ele não sabe o que o irmão está passando. Para que fulano vem para a igreja com a cara feia, eu preferia não vir. Irmão, você sabe o que seu irmão está passando? Não sabe porque você, aleluia, só de que eu você está desatento ao culto, irmão. Foi do mesmo jeito que ele fez. Ele do lado de fora da igreja não viu a serva do Senhor clamar. Não viu a petição, aleluia, da tua serva. O que ele fez? Ele foi primeiro julgar para poder saber, glória a Deus, o que sua serva estava sentindo. Não foi assim, irmão? A serva do Senhor, ela não tinha como abrir a boca porque ela não tinha mais forças. O desejo daquela mulher era um filho. A gente que tem filho, a gente sabe o quanto um filho, aleluia, enche o nosso coração. Aquela mulher, ela precisava do filho. Mas a palavra do Senhor disse que a ela contar, não é assim. A gente nem sempre vai estar à vontade para contar o que a gente sente. Então a gente não deve ter hipocrisia, a gente deve ser sensível aos outros. Não é todo irmão que vai chegar e vai dizer, eu estou passando por isso. Não vai. Tem uns que conseguem desabafar, aleluia, tem outros que não conseguem. Então vamos ter mais amor ao próximo, vamos ser mais sensível. Não vamos julgar o irmão só porque o irmão está triste, está nos cantos, não. Às vezes o irmão está passando um processo, aleluia, grande. Ele não precisa do julgamento dos outros não, porque ele já está passando aquilo. Ele precisa de uma palavra, aleluia, e ele precisa de quem? De Deus. A palavra do Senhor diz que quando Elias viu que
Primeiro julgou a tua serva, depois falou com o Senhor, e o Senhor concede a tua petição. Ei, quando o Senhor fala com a gente, aleluia, já sai com um semblante diferente. Às vezes a gente precisa só escutar a voz de Deus, aleluia, receber aquele abraço do irmão, a gente, glória a Deus, já sai com um semblante diferente. A palavra do Senhor diz que ela ali já saiu diferente. E o Senhor, aleluia, cumpriu o desejo do coração dela. Às vezes precisamos dizer o desejo dos nossos corações para o Senhor. O Senhor só está esperando um pouquinho da gente. Somos tão falhos, né? Mas o Senhor, aleluia, Ele é perfeito em todas as coisas. A gente muitas vezes se amargura demais, sofre demais. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Mas a gente não precisa de ninguém julgando, não. A gente só precisa que o irmão entenda. Quando a gente chega, muitas vezes triste, não é porque a gente veio com raiva para a casa do Senhor, não. É porque a gente veio buscar uma resposta de Deus. Aleluia. Essa noite eu já saí, glória a Deus, com várias respostas de Deus e crendo que Deus vai fazer o impossível. Eu já saio essa noite, aleluia, com posse de vitória, porque só da gente estar em pé e estar na casa do Senhor, a gente já está com posse de vitória. A gente tem que vir, mesmo fraquinho, a gente tem que vir, porque o Senhor vai fazer. A gente não deve olhar nem para A nem para B. A gente tem que olhar para o alvo, aleluia, porque o alvo é Jesus. Eu disse, pastora, dê a mensagem que é do Dia das Mães, porque eu já folhei a Bíblia desde ontem. Eu folhei ela de cima para baixo, de baixo para cima. Eu chego aqui, Senhor, me mostra uma mãe aqui na Bíblia, para que eu possa falar para os irmãos. Mas a gente não escolhe. Quem escolhe é Deus. E quando Deus manda, Ele se responsabiliza. A gente não pode deixar de entregar aquilo que o Senhor está mandando com medo do que vão dizer, não. Muitas vezes a gente se acovarda, por medo mesmo. A gente somos humanos, a gente tem medo de ser julgado. Mas quer saber? Melhor do que todos que nos julgam, é as promessas que o Senhor tem para a gente. Se a gente se acovardar, quem vai se acertar com Deus não é os irmãos, não. Quem vai se acertar com Deus é a gente. Então, por que não falar, aleluia, aquilo que o Senhor mandou, né? Estava querendo, eu disse muito à pastora, eu queria algo emocionado. De uma mãe emocionada. Mas não tem. Então a gente tem que dar aquilo que o Senhor preparou para a gente, não é assim, irmãos? Desde já eu sou grata ao Senhor pela oportunidade. Eu disse à minha compastora, eu hoje não estava nem tão preparada. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né, irmão? A like dela e meu celular. Vou louvar um hino, né? Com a permissão da compastora, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Ana chorou, seu coração angustiado, o sonho de ser mãe, com o tempo foi levado, por ser estéril, um alto preço ela pagava, quando menina, por ser mãe afrontava, mas Deus ouviu do céu o choro de Ana, resolveu mudar a história quando orava, sem falar palavra alguma, seu coração Deus entendeu,
E a vitória desejada Deus pra Ana concedeu. Choro pode durar uma noite, mas a alegria no outro dia vem. Ele não está alheio ao teu sofrimento. Quem confia no Senhor, grande vitória tem. Deus mostrou que para Ele nada é impossível. E mostrando para Ana que Ele é fiel. Alguns meses depois, para a surpresa dela, ouve o choro do menino e nasce Samuel. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. O choro de Ana Deus ouviu do céu. E outra vez ficou provado que Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. O choro de Ana Deus ouviu do céu. E outra vez ficou provado que Ele é fiel. Aleluia, Jesus. Mas Deus ouviu do céu o choro de Ana, resolveu mudar a história quando no templo orava, sem falar palavra alguma. Seu coração Deus entendeu, e a vitória desejada Deus pra Ana concedeu. Choro pode durar uma noite, mas a alegria no outro dia vem. Ele não está alheio ao teu sofrimento. Quem confia no Senhor, grande vitória tem. Deus mostrou que para Ana nada é impossível. Alguns meses depois, para a surpresa dela, ouve o choro do menino e nasce Samuel. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. O choro de Ana Deus ouviu do céu. E outra vez ficou provado que Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. O choro de Ana Deus ouviu do céu. E outra vez ficou provado que Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Já agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.